Olá! É muito bom encontrar você aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. Eu sou Eliane, sou professora no ateliê. E hoje eu vou fazer a pintura de um pano de prato. Olha só o modelo, que lindo! E essa ideia que está aqui, essa pintura aqui, dá para você fazer também em toalha de rosto, em outras peças também. Eu acho que se você já faz pintura para vender, ou se você faz pintura para você, para sua casa, vale a pena incentivar as pessoas a prepararem suas casas para a Páscoa. Afinal, Páscoa é Jesus que ressuscita. Páscoa é alegria. Vamos então decorar a nossa casa e esperar essa Páscoa, esse Jesus ressuscitado. Assim também vamos preparar a nossa casa interior para que Jesus também possa ressuscitar em nós. Vejamos o versículo de hoje, o que diz. E o versículo de hoje está em Mateus, capítulo 28, versículos 5 e 6. Então o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Então, nós temos motivos para nos alegrar e motivo para nos preparar para essa ressurreição de Jesus. Essa ressurreição de Jesus também em nós. Vamos então começar a nossa pintura para trazer mais alegria à nossa vida. O primeiro passo para fazermos o trabalho é fazer a transferência do desenho que vamos pintar para o tecido. Eu já fiz para adiantar, mas se você tiver alguma dúvida, é só você visitar o nosso card, que eu já fiz um outro vídeo explicando como fazer a transferência com carbono. E esse desenho que eu estou fazendo, você vai encontrar também aí embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar no link. Agora já está arriscado, eu vou dar início à pintura por esse coração aqui. Eu já coloquei na bandeja o clareador, o amarelo ouro e o amarelo cádmio. E vou usar o pincel 433-8. Vou pegar um pouco do amarelo ouro, vou misturar aqui no clareador, porque eu quero esse coração claro. E depois que eu vou vir escurecendo em volta dele. Então, eu vou completar todo o coração com esse amarelo. Como eu usei o clareador junto com o amarelo, ele ficou bem clarinho. Agora, com o amarelo cádmio, olha só, vou vir com o amarelo cádmio, escurecendo em volta dele e jogando para dentro, fazendo um sombreado. Agora eu vou passar para esse coração aqui. Eu vou fazer esse coração da mesma forma que eu fiz esse aqui. Só que de fundo eu vou usar o amarelo cádmio com o clareador. Agora que eu já passei o amarelo cádmio aqui no coração todo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse coração. Eu vou contornar com o laranja, já coloquei o laranja aqui na bandeja e vou vir espalhando para dentro. Esse pincel, ele é muito bom para a gente fazer esse trabalho, porque você consegue controlar ele para fazer esse contorno. Você coloca pouca tinta no pincel e um lado vai ficar sem tinta, o outro com tinta, olha. Quando eu aperto aqui, ó, ele vai ficar com a tinta por cima, o outro lado fica sem tinta. Então, eu venho com esse lado que está com tinta para cima
e venho passando, olha só, ele me dá a condição de fazer o acabamento da beiradinha aqui sem problemas, ó. Agora eu venho e espalho para cá. Para o fundo desse coração, eu já separei o clareador, coloquei ele no lado oposto do de amarelo, o azul hortênsia e o azul cobalto. E eu vou fazer, como eu fiz com o amarelo aqui, eu vou fazer com o azul hortênsia aqui no clareador para fazer o fundo. E vou vir contornando e fazendo o sombreado com azul cobalto. Eu vou completar aqui com cuidado para não entrar no coelho e nos corações. Se entrar, depois a gente cobre, mas o coelho ele é amarelo e o amarelo não tem uma cobertura muito boa, então tem que evitar de deixar que a tinta entre dentro do coelho. E esse pincel, apesar dele ser maior, ele também me dá a condição de fazer isso. Se você quiser, você pode usar uma numeração menor, tipo esse aqui, que é o 4. Então, você pode trocar e colocar um pincel menor para fazer esses cantinhos. Terminado de fazer todo o fundo com azul hortênsia, eu vou pegar um pouquinho do azul cobalto e vou vir fazendo igual eu fiz nos outros corações. Vou contornar, mas eu vou contornar só onde eu passei o azul. Eu não vou contornar na roupinha dele, não. O ideal para fazer esse sombreado aqui é com esse fundo ainda úmido. Tiro um pouquinho de tinta, descarrego aqui e venho. O fundo estando úmido, fica mais fácil para a gente fazer o sombreado. O fundo desse coração está pronto, então agora eu lavo o pincel de novo para começar a fazer o coelho. Eu vou continuar pintando com esse pincel, mas você pode usar uma numeração menor. Eu vou pegar o amarelo, misturar no clareador e vou passar no coelho todo. Eu tô passando até em cima dessa voltinha que tem dentro da orelhinha dele, tá? Não tem problema. Para a pintura da mão, eu vou usar um pincel menor, o número 6, que também é amarelo, então eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar o amarelo na mão toda. Esses coraçõezinhos, eles serão todos coloridos. Então, eu já vou aproveitar e vou fazer esse coraçãozinho aqui amarelo também. Com o amarelo cádmio, eu vou fazer um sombreado em algumas partes do coelho. Um pouquinho no coração também. Eu agora vou usar o rosê, uma pontinha só do rosê, para fazer aqui dentro da orelhinha dele, a parte de dentro da orelha. Passando em cima desse amarelo, ele vai ficar um tom meio alaranjado. Vou agora pintar essa partezinha da roupa dele aqui, que eu vou fazer no verde. Eu vou usar o verde kiwi. Vou pegar um pouquinho do clareador, deixar aqui, vou
usar o clareador com verde kiwi e vou pintar a parte de dentro da roupinha dele. Vou aproveitar o verde e vou fazer mais um coração aqui no verde. E vou fazer esse coração aqui também. Com pincel 0, esse é o 315-0, eu vou aproveitar também que eu estou com verde e vou passar verde nessas folhinhas que tem aqui perto dessa florzinha. Agora eu vou vir sombreando com o verde musgo. Eu vou passar agora para o casaco do coelho. E o casaco eu vou fazer laranja. Eu vou pegar um pouco do laranja, vou misturar no clareador e vou passar no casaco dele. Com o pincel menor, eu vou dar um contorno nesse casaco e fazer da mesma forma que eu fiz no coração. Eu vou passando e vou espalhando para dentro para ficar um sombreado. Eu vou aproveitar o laranja e com um pincel pequeno e vou fazer a pontinha de um coração que está aqui em cima. Vou pintar a gola e a parte de dentro da roupa do coelho. E eu vou usar agora só o azul cobalto. Vou clareador, o azul cobalto e vou passar na gola. Observe que eu fiz a mesma coisa. Eu fui escurecendo os cantos para ele ficar mais claro no meio. Agora eu vou fazer esse coração aqui, também no azul. E vou fazer com pincel fininho essa pontinha aqui desse coração. Com o pincel menor, clareador e um pouquinho de laranja, eu vou passar aqui dentro dessa flor todinha. E vou pegar um pouquinho do vermelho escarlate, bem pouquinho, vou tirar o excesso e vou fazer o contorno dessa flor, deixando mais escuro aqui embaixo e vou dar um pontinho aqui dentro vermelho. Então essa flor bem simplesinha. E vou aproveitar e fazer os corações que faltam de vermelho. Clareador, vermelho e vou completar os corações. Agora nós vamos para a parte do acabamento, é o contorno. Aí você vai falar assim, mas eu não tenho facilidade de controlar o pincel. Eu, particularmente, gosto de usar o pincel, de vir com o pincel contornando, acerto ele aqui, deixo ele fininho, posiciono a minha mão, apoio a minha mão e venho passando. E penso que é bem positivo você treinar isso, porque é esse treino que vai fazer com que você consiga fazer. Se você sempre pensar que você não consegue, você não vai tentar e não vai fazer. Agora, se você tiver realmente dificuldade, existe a canetinha Acryl-Pen que você pode usar. A Acryl-Pen só precisa de estar tudo seco. Se tiver úmido, você vai no secador, então você espera secar para você usar. Estou fazendo aqui porque essa parte aqui está seca. Então, eu vou só fazer a mesma coisa. Vou apoiar a minha mão e vou vir fazendo o contorno com a Acryl-Pen.
Mas eu vou com o pincel e vou fazer aqui o rostinho do coelhinho para você ver como que nós fazemos. Quase que eu me esqueço da bochechinha do coelho. Um rosinha, vou usar o rosê também, só um pouquinho de um lado e do outro. É importante, fica bem bonitinho, dá um charme a mais nele. Eu contornei em volta do coelho e agora eu vou fazer o olho. É só encostar o pincel, ó, um olhinho, o outro olhinho. O narizinho. Não é o narizinho, né? É o focinho do coelho. Vou dar um tracinho aqui. A voltinha aqui do queixo dele. Sobrancelha. A barbinha. O narizinho é como se fosse um triângulo, só que abaulado em cima. Acerto bem o pincel e puxo. E agora eu vou continuar contornando o coelho. Vou contornar a roupa, contornar tudo. Eu já contornei tudo, agora eu vou escrever dentro a mensagem. E eu escolhi escrever: Jesus nos ama. Ele está vivo em nossos corações. Você pode colocar aqui dentro o que você quiser escrever sobre Páscoa. E como eu disse, você pode usar a caneta. Eu vou continuar usando o pincel. Eu poderia deixar assim, mas se eu vier pontilhando em volta dele, ele vai ficar mais bonito. Então, eu vou fazer o pontilhado acompanhando os corações. Tudo contornado, tudo pontilhado, agora falta o brilho dos olhos desse coelho. Esse coelho tem um brilho especial porque ele é um coelho feliz. Vou colocar uma pontinha de branco em cada um e uma curvinha logo acima. E vou dar uma pontinha de branco também no focinho dele. Eu vou agora passar para a barra. Nessa barra eu vou usar esse stencil que imita renda. Eu vou posicionar ele aqui e vou deixar essa parte de encaixe para o lado de fora. Prendo com fita crepe e preencho todo o espaço com azul cobalto usando o pincel da Ceramic 918-12. Eu vou tirar agora a fita crepe e posicionar ela um pouco acima, porque esse stencil tem um pesponto e então eu vou fazer esse pesponto de outra cor. Eu vou fazer ele amarelo cádmio. E eu vou usar esse pincel 151-2, é um pincel menor e vai facilitar para mim para cobrir todos esses pontinhos do pesponto. Terminado, eu retiro o stencil e encaixo ele do outro lado e repito a pintura de novo. Pano de prato pronto. Ficou bem alegre, assim como a Páscoa deve ser. Alegria. Lembrando que todo o material para fazer esse trabalho você encontra no Fazendo Arte Ateliê. O Fazendo Arte Ateliê fica à Rua 21 de Abril, número 51,
em frente ao Clube da Maioridade em Carangola. Lembrando também que aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai estar o nosso contato, todo o material que eu usei para fazer esse trabalho, como também o risco desse desenho. Você pode clicar lá no link que você consegue tirar esse desenho para você fazer. Se você está passando pelo nosso canal hoje pela primeira vez, vale a pena você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você sempre ficar sabendo que eu estou chegando com um trabalho novo. E se você gostou desse trabalho, dê o seu like para que o nosso canal possa crescer cada dia mais. E também compartilhe. Isso é muito importante para nós. Eu agradeço a sua companhia e aguardo você na próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço!